Olá, boa noite a todas e todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer por este convite feito a mim para falar sobre saúde mental no curso de líderes. Considero esse tema extremamente importante porque ele dá a possibilidade de a gente reavaliar e repensar a própria vida e os nossos relacionamentos, assim como nos dá a possibilidade de acolher as outras pessoas. Então, meu desafio hoje é falar um pouco sobre a saúde mental em tempos de pandemia e tentar fazer algumas reflexões do que está acontecendo. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde surge com uma nova, declarando que nós estamos com uma nova doença provocada por um vírus do tipo coronavírus, o Covid-19. Já em março do mesmo ano se declara uma pandemia. O que é uma pandemia? Algo de emergência da saúde pública internacional e um vírus de alto risco que pode se espalhar por todos os lugares do mundo. A humanidade depara-se com a pandemia. Muitos não tinham nunca ouviram falar ou passaram por uma experiência tal, então passava a ser um novo conteúdo na vida das pessoas. As evidências apontavam que o vírus era altamente contagioso e podia se espalhar tanto de forma direta, no contato direto, como indireto, através de superfícies ou objetos contaminados e também próximo das pessoas que estariam infectadas através de secreções respiratórias. Então, logo atitudes foram tomadas, vamos manter um distanciamento social de 1 metro de uma pessoa a outra, lavar as nossas mãos, cobrir a boca quando se tosse ou quando se espirra, uso de máscara para proteção pessoal e para proteção do outro e evitar aglomeração entre as pessoas. Também estratégias de cuidado foram tomadas, como isolamento, a quarentena e o distanciamento social. Passados aí 1 ano e meio quase dessa situação da pandemia e a gente se estende para mais tempo, o que a gente tem visto? Muitos problemas na saúde pública, o colapso da rede de saúde pública, os hospitais, as situações de luto, as brigas acirradas políticas, o desequilíbrio da economia mundial. Então, coisas que eram previstas que se ia acontecendo. Porém, os profissionais da saúde começam a enxergar que, paralelo a essa a pandemia, existe uma epidemia que tem já mostrado alguns sinais, que a gente chama de uma epidemia paralela à grande pandemia, que é a questão do sofrimento, do aumento do sofrimento psíquico, dos sintomas psíquicos, do psicossomático, dos sintomas psicossomáticos e dos transtornos mentais. O que se observa? Que a pandemia, ela abala um bem precioso do desenvolvimento humano, que é as relações interpessoais. O desenvolvimento humano, ele carece das relações interpessoais. Pensando nisso, como é que a gente vai falar então o que é saúde mental? Quando eu falo saúde mental, eu estou querendo dizer de saúde emocional, saúde física e saúde relacional. Então a gente trata pensando no homem como um todo, na pessoa como um todo. Onde que nós desenvolvemos a questão da saúde mental? A saúde mental, ela é desenvolvida num universo relacional. Esse universo relacional acontece na minha relação com os outros, seja família, seja igreja, seja amigo, seja trabalho e com todos aqueles que me cercam. Ela engloba também a capacidade que a gente tem de ver, de observar, de sentir, de perceber o outro e de se colocar no mundo, que a gente chama o lugar de pertencimento. Então, diante dessa questão do universo relacional que a gente está vendo,
pensando na pandemia, esse universo relacional que constrói a questão da nossa identidade, dos nossos vínculos, da nossa capacidade de perceber o outro, ele foi abalado. Daí a angústia, que é o tema que nós queremos tratar. Né? A angústia ela é entendida como uma série de sensações que acontecem ao mesmo tempo. Sensações físicas, como falta de ar, tontura, pressão no peito, aceleração dos batimentos cardíacos, como as psicológicas, que são os pensamentos negativos, a culpa, o choro, o medo, a ansiedade e a tristeza e a própria depressão. Na Bíblia, a gente vai encontrar pelo menos umas 300 vezes a palavra angústia. Então, compreende-se que a questão da angústia, ele é um sentimento inerente à questão do humano, da pessoa humana. Então, homens e mulheres de Deus também, que viveram em outros tempos, também passaram por guerras, passaram por perseguições, por pandemias, epidemias e tantas outras coisas que sofreram. E esses homens e essas mulheres de Deus também passaram e tiveram esse sentimento de angústia. No Salmo 120, versículo 1, ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Esse salmo relata um homem buscando glorificar Deus, cultuar Deus, numa geração que ninguém queria saber de paz, só queria saber de guerra. E ele dizia: eu sou da paz. Por mais que eu fale que eu quero paz, mais eles teimam a guerra. Então você imagina a situação de angústia desse homem. O outro salmo que eu acho interessante é esse Salmo 10:1, onde ele fala: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Então assim, o quanto o salmista ele estava angustiado, ele estava aflito, e nessa hora desse sentimento parece que Deus estava longe dele. Então esses sentimentos são sentimentos que um homem, uma mulher de Deus pode ter, né, em função das circunstâncias que a vida lhe apresenta. Para essa questão, a psicologia, a gente separa um pouco a angústia para poder entender, né, de qual seria o motivo, né, qual aquela situação que me levou à angústia. Então a gente separa em 3 tipos, pelo menos, que é a angústia existencial, a angústia circunstancial e a angústia patológica. A existencial, ela vai estar ligada ao projeto de vida das pessoas. Então eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero fazer uma viagem. Então são projetos que você acaba estabelecendo para você. E quando esses projetos eles não podem ser executados, então entra aquele sentimento de que está tudo perdido, de que você está sem chão, você não consegue perceber mais o que vai fazer da vida e entra numa situação de apatia, de tristeza. Então você está focado em algum projeto de vida e esse projeto de vida não está mais, não tem mais como ser viabilizado. A angústia circunstancial, ela já é uma angústia que é reativa a situações de agressão que vêm do mundo externo. Quando a integridade física e psíquica dos indivíduos e das pessoas com que você ama, elas estão sendo colocadas em risco, que é uma situação da pandemia que nós estamos vivendo, de uma tragédia, de um desastre, de uma morte de um ente querido. Já a angústia patológica é originada de conflitos internos, então é um conteúdo interno não resolvido que acaba emergindo em função de alguma crise, de alguma situação ali que você está vivendo na sua vida. Então aí nós vemos, né, esses 3 tipos de angústia, seja existencial, seja a circunstancial ou a patológica. Se a gente pensar do prisma da pandemia, então a gente pode estar percebendo o quanto a pandemia mexeu em cada um desses conteúdos nossos, seja do projeto de vida, seja de uma situação inesperada que a gente nunca imaginava que estaria numa situação como essa, seja de conteúdos internos que a gente tinha não resolvidos e que de repente acabou emergindo em função do que a pandemia traz de conteúdos.
Então, o que pensar em relação a todas essas questões? Primeiro, que o sofrimento humano é inerente à condição humana. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos ter algum tipo de sofrimento psíquico. E o que a gente entende? Que esse sofrimento, ele é atravessado por diversos fatores, por isso que a gente fala que ele é multifatorial. Por quê? Porque ele pode atingir classes, etnias, raças, crenças, identidades, e ele pode acontecer tanto do ponto de vista de questões externas, alheias à nossa vontade. No entanto, apesar de toda essa situação de sofrimento vivido, nem todas as pessoas adoecem por ter passado por algum tipo de sofrimento. Porque as pessoas, elas possuem uma capacidade de ressignificar as suas vivências traumáticas, o seu sofrimento e o seu estresse. Cada pessoa é um ser único, então cada um vai agir de determinada maneira a determinadas situações. O isolamento social, ele apesar de ser extremamente eficaz contra a questão do vírus, ele pode trazer um impacto psicológico muito negativo para a vida das pessoas. Tanto para aquelas pessoas bastante introvertidas, que são pessoas que acabam se fechando muito, e aí a questão do isolamento social faz com que elas recuem mais do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais. E também nós temos as pessoas e as fases, né, do ponto de vista da idade, que precisam muito dos relacionamentos interpessoais, que é no caso do idoso, que é importante para ele que ele possa se relacionar, né, e trocar ideias e trocar experiências, assim como do ponto de vista a gente pensar dos nossos jovens adolescentes, que eles necessitam dessa relação interpessoal para poder buscar a sua própria identidade pessoal. A solidão, a perda de rotina, a perda do lugar de pertencimento, o convívio com as pessoas queridas e a redução, às vezes, das atividades físicas, inclusive, são fatores que podem refletir na nossa saúde mental. Um outro lado, que aí é o inverso disso, a pessoa, quando está nessa situação da pandemia, por ter que ficar numa situação de isolamento, ela vai buscando de uma forma desenfreada uma produtividade para poder lidar com essa situação, e em função disso ela pode entrar no esgotamento emocional, físico e um estresse. Então, quais são as manifestações psicológicas mais comuns? A dificuldade de concentração, a irritabilidade, o medo e a insegurança, a inquietação, o tédio, a sensação de solidão, tristeza e alteração do comportamento de sono e de alimentação. Essas são as manifestações psicológicas mais comuns encontradas nesse período de pandemia. O que eu posso fazer que possa contribuir para a minha saúde mental? Então, a primeira coisa é lembrar que você não está sozinho, que todas as pessoas estão passando pela mesma situação, e não se comparar a outras pessoas. Cada pessoa lida com essa situação de forma diferente, cada pessoa funciona de um jeito, então você tem que buscar o seu jeito de lidar com essa situação. Este é um momento intenso e fora do comum, é completamente normal você se sentir deprimida, triste, angustiada, não se vê produtivo. Então isso é comum, não é só você que está sentindo isso, outras pessoas também estão vivendo essa situação. Observar as suas demandas internas, muito importante não ignorar os sentimentos que você tem e tentar ver quais são os sentimentos que estão aflorando na tua vida neste momento e qual a correlação que esses sentimentos têm com o que nós estamos vivendo. Limite de tempo com relação às notícias. Então, escolher um tempo para você ouvir os noticiários, escolher noticiários que sejam mais oficiais, que sejam corretos, fugir das notícias falsas, do fake news, tomar cuidado com essas questões porque elas deprimem também a vida da pessoa.
Outra questão é o descansar. Importante o sono regular. O sono regular tem a ver com equilíbrio emocional também. Ele estabelece um bom equilíbrio emocional. Uma boa alimentação, fazer uma alimentação balanceada, pensar que o cuidado com o corpo também é o cuidado com a mente. Evitar o uso de drogas como escape de estresse, como o tabaco, como o álcool, né? Porque esse uso longo prazo, ele pode trazer malefícios para a sua vida física e mental. Estabelecer contatos, mesmo à distância, com as pessoas, através de mensagens, ligações telefônicas, videochamadas. Por quê? Para aliviar sensações ruins e para relembrar que você tem uma rede de apoio e uma rede de cuidado. E que a tua família, que os teus amigos estão ali, apesar da distância. Tire um tempo para você também. Como que é esse tempo? Buscar sair um pouco das atividades obrigatórias e libere o seu espaço para você ler um bom livro, para assistir um filme, para ficar com os filhos, para poder fazer alguma atividade nova, exercícios físicos, ouvir uma música, cozinhar, né, com tranquilidade. Crie mecanismos que te deem prazer no dia a dia. As estratégias de cuidado. A partir daí, né, dessas dicas, a gente tem as estratégias de cuidado que são poucas. Pare, respire e pense, né? A palavra de Deus, ela tem alguns versículos que nos dão essa possibilidade de entendermos isso. Então, o Salmo 19, versículo 14, ele vai falar: sejam agradáveis as minhas palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante sua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O Salmo 104, 34, ele vai falar: a minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. E o Salmo 119 vai falar: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Então a palavra de Deus aqui nos mostra que é pare, respire, pense, medite. Outra questão, converse com outras pessoas, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. O homem que tem amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que irmão. Provérbios 18, 24. Em Provérbios 17, 17 também vai falar: em todo tempo ama o amigo e na angústia a gente faz um irmão. Mantenha uma rotina saudável, cuide do seu corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, cuide dele, faça exercícios físicos, mantenha uma vida saudável. Seja gentil com você e também com os outros. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 1:22, purificando a vossa alma da obediência à verdade para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. No Colossenses 3:12 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, né? Então, seja gentil com você e com os outros. Peça ajuda, Romanos 12:13. Comunicai aos santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. E aqui essas necessidades eu vejo que não são só físicas, do comer, o beber, mas também são emocionais. Levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, assim, temos coisas, estratégias que podem ser usadas, que a palavra de Deus nos mostra, que a gente pode procurar na palavra de Deus esse cuidado que Ele tem conosco. Diante dessa questão, eu penso, né, e entendo que, como fala Eclesiastes 3:1, que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para todo propósito debaixo da terra. E a palavra de Deus fala, né,
que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de arrancar, há tempo de abraçar e de não abraçar. Então tudo tem seu tempo. As questões que a gente está vivendo do ponto de vista desta pandemia, elas nos remetem a questões também que é pensar a nossa vida emocional, fazer um olhar para dentro de cada um de nós e entendermos o que está acontecendo com as nossas vidas, avaliarmos. É claro que nós não temos que estar alienados ao que está acontecendo, nós temos que ter uma clareza do que está acontecendo, mas nós não podemos nos alienar de nós mesmos, entender o que está acontecendo, porque é tempo de Deus para cuidar das nossas vidas. Muitas vezes a gente tem muito preconceito quando se fala em sofrimento, quando fala em ansiedade, depressão de um cristão. Ninguém tem preconceito quando fala eu estou com dor de ouvido e vou ao médico. Mas quando se fala eu estou depressivo, eu estou angustiado e eu preciso de uma ajuda, nós muitas vezes como cristãos temos preconceitos. Então a gente tem que pensar que a saúde mental é saúde física, é saúde emocional e é saúde relacional. Que se a gente estiver bem com todas essas nuances da nossa vida, a gente vai ter a possibilidade de ajudar cada uma das pessoas. E é importante a gente saber, também no Salmo 139:8, ele fala, né? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então saber que Deus está conosco em todas as situações, né? Que eu posso vivendo alguma situação difícil, mas muitas coisas são circunstanciais, muitas coisas estão ligadas ao meu projeto de vida e essas coisas podem ir mudando dia a dia, se transformando dia a dia, e Deus está em todos os lugares, em todos os momentos e cuidando de todos esses detalhes, sejam eles de uma questão física, sejam de questões emocionais. Então eu queria agradecer muito a todos e espero ter contribuído de alguma forma para uma reflexão, para uma avaliação na vida de cada um de nós e também da minha própria vida. Uma boa noite a todos.